Se você quer se tornar analista de dados e alguém falou para você estudar primeiro estatística, cuidado, isso pode atrasar muito a sua entrada no mercado de trabalho. Eu falo isso porque eu tenho alunos desde que não têm ensino superior ou que não tinham, alunos que chegaram até mim com mestrado, doutorado, pessoas que realmente praticaram muita estatística durante a pesquisa deles, lá no mestrado, no doutorado, e precisaram seguir o meu método para entrar definitivamente no mercado de análise de dados. E o que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado na minha experiência de mercado aqui nos Estados Unidos e na experiência dos meus alunos lá no Brasil. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em análise de dados, trabalho com isso já há 3 anos aqui nos Estados Unidos e já estou nesse mercado há 20 anos. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a migrar do zero até a sua primeira vaga na análise de dados. Então já esmaga o botão do like, se inscreva no canal, comente para gerar aquele engajamento para ajudar o tio aqui e vamos para o vídeo. Galera, e olha só, o que acontece? Eu respondo muitas pessoas lá no meu Instagram e lá no meu Instagram as pessoas perguntam: professor, não preciso ter matemática, estatística para começar na área de dados? Eu não preciso estudar estatística avançada? Antes eu falava: gente, onde que vocês ouviram isso? Ah, é porque eu participei de uma live, ah, é porque eu vi um story, ah, porque eu vi uma propaganda lá no Facebook. Eu falo: ah, tá, entendi, alguém falou para você. E deixa eu pensar também, vai dizer que essa pessoa tem um curso de estatística? É isso mesmo, é isso mesmo. Falar: ah, tá, entendi. Então a pessoa que tem um curso de estatística está vendendo para você um curso de estatística, falando que o curso de estatística vai preparar ela melhor para entrar no mercado de trabalho, é isso? É isso. Eu falo: pô, faz sentido, vendo do ponto de vista da pessoa, faz muito sentido, mas qual que é a realidade do mercado? Será que isso é uma abordagem mais acadêmica ou é uma abordagem mais prática? Vou falar para vocês uma abordagem acadêmica. Uma abordagem acadêmica é que na minha comunidade eu tenho muitos alunos que têm mestrado e doutorado. E no mestrado e doutorado as pessoas têm prática de pesquisa. Eles precisam comprovar aquela tese deles, então eles fazem uma pesquisa. Com o resultado dessas pesquisas, eles extraem algumas estatísticas, fazem algumas análises ali. Então eles acabam estudando muita estatística durante o desenvolvimento do mestrado deles. Então eles ficam ali 2, 3, 4, 5 anos estudando e provando aquela tese deles através de estatística, através dos números, através de metodologia científica. E essas pessoas falam assim: olha, eu aprendi a usar o R no mestrado, eu sei estatística, eu sei manipular dados e não consigo entrar no mercado de trabalho. O que está acontecendo, Bruce? E aí, por um outro lado, de uma abordagem mais prática, eu tenho alunos que não tinham ensino superior, começaram a estudar tecnicamente, às vezes trabalhavam até em áreas operacionais. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de publicar no story lá do meu Instagram um aluno que escreveu assim: ah, professor, muito obrigado, eu não vou mais bater caixa, descarregar caminhão, trabalhar como auxiliar de logística, muito obrigado. E ele veio de uma área totalmente operacional e migrou para a área de dados. Então, por que algumas pessoas que têm mestrado, doutorado não estão conseguindo? É porque o mercado, nesse momento, ele está precisando de pessoas que dominem conceitos e ferramentas de análise de dados, algo mais prático ali. E esse algo prático é exatamente o que eu venho falando há anos aqui para vocês no canal. Vocês precisam estudar o SQL, vocês precisam estudar o Power BI e vocês precisam desenvolver um portfólio, porque o portfólio vai possibilitar você demonstrar aos recrutadores o que você pode desenvolver dentro da empresa desse recrutador. Gente, o recrutador é uma pessoa que quer contratar você, ele quer que dê certo com você, mas você precisa provar para o recrutador que se ele contratar você, você vai resolver o problema dele, entendeu? Então, o portfólio é algo que faz a ponte entre você e o recrutador. Você vai deixar o recrutador mais confiante, ele vai falar assim:
Nossa, esse projeto você desenvolveu, você consegue replicar ele aqui também? Fala, consigo. Inclusive eu tenho um aluno que ele falou que a entrevista não estava indo muito legal e daí ele insistiu para mostrar o portfólio dele para as recrutadoras. E as recrutadoras olharam o portfólio dele, gostaram e ele passou para a próxima entrevista porque ele mostrou o portfólio dele e depois ele foi aprovado nessa vaga. Tudo isso porque ele tinha um portfólio muito bem feito, muito bem elaborado, do jeito que eu ensino lá na minha comunidade. Agora, pergunta para mim, ele fez um curso de estatística antes de estudar ferramentas de análise de dados, conceitos de análise de dados? Não, gente, ele não fez um curso de estatística. Ah, Bruce, mas ele não sabe nada de estatística, então? Não, gente, pelo contrário, ele sabe muito bem estatística. É porque o que acontece, o segredo disso é que na minha metodologia, ao invés de eu ensinar para você estatística, colocar numa lousa lá e ficar escrevendo assim, ó, a moda, o desvio padrão, a média, a variância, escrevendo um monte de fórmula, com um monte de símbolo para vocês lá, o que eu faço? Eu ensino isso junto com as ferramentas, junto com os conceitos de análise de dados. Então você nem está percebendo, mas você está aprendendo estatística, porque você está utilizando na vida real. E se eu fosse ficar explicando estatística para você antes, eu tenho certeza que 90% ia desanimar, porque provavelmente essas pessoas são iguais eu. Se eu não vejo uma utilidade em algo, gente, se eu não sei que aquilo realmente será útil para algo, eu não consigo aprender, eu não consigo dedicar atenção, tempo naquilo. E eu vejo que estatística, gente, quando você vai estudar só estatística, acaba sendo muito maçante, acaba sendo muito cansativo. E você que não tem nenhum contato com análise de dados ainda e vai estudar estatística, você pode sair traumatizado da parada, né? Você fala assim, meu, o que é isso? É só cálculo o dia inteiro, não quero saber da média, da diferença da média e da mediana, eu quero que se exploda isso aí, eu não quero saber o desvio padrão, intervalo de confiança, nada, eu não sei no que vai usar isso aí. E aí realmente a maioria das pessoas acaba utilizando. Mas agora quando você tem uma abordagem mais prática, que você fala assim, ó, eu tenho uma base de dados, nós vamos importar essa base de dados ou conectar nessa base de dados. Depois nós vamos trabalhar cada tabela, cada campo, vamos filtrar, transformar, criar um modelo de dados onde nós vamos relacionar essas tabelas. Depois nós vamos criar medidas, dentro dessas medidas que vem a parte de estatística. E aí a gente vai começar a aprender sobre os nossos dados, nós vamos começar a entender nossos dados e vamos começar a extrair alguns insights desses dados. Vou dar um exemplo real para vocês. Eu atendo muito a alta gestão de vendas da empresa que eu trabalho. Então eu trabalho numa divisão muito grande, nessa divisão muito grande nós temos muitos gerentes, diretores, vice-presidentes, CFOs, e eu atendo toda essa galera. E todas essas pessoas, elas são muito responsáveis pelos resultados da divisão. Ou seja, são as pessoas que têm que justificar se os números estão bons, se os números estão bem. E eu trabalhando com essas pessoas, eu aprendi muito sobre análise de dados com eles, porque é de uma forma prática. E essa prática, gente, ela é muito diferente do que é ensinado numa sala de aula. Por exemplo, eu estava fazendo uma análise para eles, importei todas as informações, e aí o gerente falou assim, pô, mas eu estou muito bem, eu cresci 10%, era alguma coisa assim, eu cresci 10% comparado o mesmo período do ano passado, ou seja, o year to date dele, do começo do ano até agora em outubro, setembro, era maior do que o começo do ano até setembro do ano passado, ou seja, comparando dois períodos iguais, em anos diferentes, ele tinha crescido 10%. E aí a gente foi olhar aquela informação e falou assim, é verdade, você está trazendo mais receita para a empresa, mas olha só, o seu volume caiu. Ele falou, não, como que pode o volume cair? Eu estou faturando mais. Ó. Daí o que eu fiz? Eu coloquei duas linhas, né? Uma linha para a receita, uma linha para volume, e a gente viu que com o passar do tempo, a receita aumentava e o volume diminuía. Ou seja, a gente tinha uma correlação entre as variáveis ali. E aí ele perguntou assim, pô, Bruce, mas, cara, por que está acontecendo isso? Eu falei assim, eu não sei, você aumentou o preço? Ele falou, eu aumentei preço, todo ano a gente aumenta preço, né? E será que esse aumento de preço não fez alguns clientes desistirem? A gente pode dar uma olhada. E o que a gente fez? Foi, através daquele insight de onde subiu a receita, diminuiu o volume, a gente foi olhar
por clientes, por produto, por período, categoria e todas as outras variáveis que tinha no banco de dados. E a gente acabou descobrindo que quando ele aumentava lá um produto que a gente aluga para os clientes, quando aumentava muito esse produto, o cliente deixava de comprar os outros produtos também. Porque aí ele chegava num ponto de equilíbrio do cliente, que ele falava assim, não, a partir desse preço aqui eu vou na concorrência e fica tudo mais barato. Ou ele comprava uma parte nossa, uma parte da concorrência. Então, olhar esses dados, essa correlação entre os dados, fez a gente perceber que a gente estava perdendo volume. E se a gente continuasse perdendo volume, provavelmente uma hora a gente ia acabar perdendo a receita também, porque esse aumento de preço nem sempre ia sustentar essa perda de volume. E a gente falou assim, legal, agora a gente tem uma ideia que aumentou o preço, perde volume, a gente precisa trabalhar para reverter e manter pelo menos esse volume junto com essa receita. Então nós utilizamos os dados, o conhecimento da pessoa com o meu conhecimento técnico para extrair um insight, e depois que a gente extraiu esse insight, que é uma ideia, um conhecimento, um entendimento sobre aqueles dados, eu criei um outro dashboard para monitorar aumento de preço e monitorar volume e receita desses clientes. E aí, basicamente, esse outro dashboard fala assim, ó, esse cara aqui, ó, pode deixar de comprar. Foi praticamente um modelo de churn ali, onde eu comecei a identificar a frequência de compra dos clientes, qual o período desde a última compra do cliente, o quanto ele estava gastando com a gente, se isso estava diminuindo, se isso estava aumentando e outras variáveis importantes também. Ou seja, eu utilizei para fazer análises mais avançadas, utilizei estatística, utilizei Python também para rodar esses algoritmos de inteligência artificial. No caso foi Machine Learning, árvores de decisão. E tudo isso agregou muito valor para esse meu cliente interno lá da empresa. Porque a gente basicamente utilizou os dados para potencializar o conhecimento que ele já tinha dos clientes dele. E aí, claro, não deixar a peteca cair, né? Falar assim, pô, já perdi volume? Agora eu vou parar de perder volume. Vou começar a tomar algumas ações desses clientes para aumentar e reverter isso aí, chegar no final do ano, estar bem tanto com receita quanto com volume. Mas esse foi um caso de uma análise que eu precisei avançar mais, gente. Isso aí, gente, acontece assim, sei lá, 5, 10% do meu tempo, e isso porque eu sou um analista sênior aqui e atendo justamente essa galera que precisa de análises mais avançadas. O pessoal mais júnior que está entrando no mercado agora, eles estão atendendo uma audiência que está precisando conhecer o passado deles. E o passado deles, o que aconteceu na história daqueles dados para extrair alguns insights, eles conseguem com o conhecimento em ferramentas. Então, no mercado de trabalho, quando você entra no mercado de trabalho, você entra com o seu conhecimento técnico, SQL, Power BI, se puder um Python também, excelente, mas o SQL e o Power BI vão colocar você ali no mercado de trabalho. E aí você vai conversar com a pessoa de negócios, a pessoa que quer o seu trabalho ali, ela já conhece sobre o negócio, ela já tem ideia dos gráficos que ela quer fazer ali, ela já sabe. E quando ela não sabe, com o seu conhecimento que você já adquire lá na minha formação, você já vai conseguir trazer vários insights para essa pessoa. Você não vai chegar de mão abanando. E é por isso que eu falo que o seu conhecimento técnico é o que vai colocar você no mercado de trabalho. E claro, conforme você estiver confortável com o seu conhecimento técnico, você vai avançando nos seus estudos de estatística, aprendendo também conceitos de ciência de dados, como machine learning, e conceitos de estatística mesmo, que é o que está por trás ali daqueles algoritmos que a gente utiliza, dos botões que a gente aperta. E isso sim vai fazer você ser um profissional cada vez melhor. Você vai ter mais conhecimento técnico, mais conhecimento de negócio, você vai utilizar mais estatística, e mais estatística vai alimentar esse ciclo, e você vai estar sempre melhorando profissionalmente e melhorando o resultado das suas análises para os seus clientes internos na empresa. Então você vai precisar de estatística, mas você não vai precisar fazer estatística e matemática no primeiro momento, porque você aprende isso durante a minha formação em análise de dados. E se você quer se tornar um analista de dados
quer sentir segurança na hora de fazer uma entrevista ou um teste técnico, ou até como começar do zero mesmo na área de dados, instalando SQL, fazendo seus primeiros selects até selects avançados com CTS, Windows Functions, subqueries e por aí vai, desenvolvendo seu Power BI, tudo de uma forma profissional, muito clara, cheia de insights que agregam valor ao seu cliente final. Entre hoje mesmo para a comunidade Bruce de análise de dados. O link está na descrição. Acesse o meu site. Eu vou ter 2 formações lá. Eu tenho certeza que uma delas vai se encaixar perfeitamente para você. Além do conteúdo da plataforma serem de excelente qualidade, o suporte é sim diretamente comigo. E você vai ter uma comunidade para interagir e ver outras pessoas entrando na área e ver que realmente meu método funciona de verdade. Você vai ver outros alunos começando do zero e migrando para a área de dados. Você vai poder conversar com essas pessoas, você vai poder conversar comigo também, tirar dúvidas sobre análise de dados, mercado, ferramentas e por aí vai. Beleza? Essas foram as minhas considerações. Deixa um comentário aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, até mais, ó. Valeu!